Bom dia, queridos. Bom demais poder entrar na sua casa, repartir o Evangelho de Jesus com você, ter um tempo de louvor, de adoração, como nós tivemos aqui. É tão interessante que o nosso cenário hoje está em forma de uma casa, e durante o tempo que antecedeu esse culto nosso, nós tivemos muitas brincadeiras, demos risada, fizemos brincadeira um com o outro, e hoje poder entrar na sua casa e levar o Evangelho para você com a palavra de esperança, uma palavra de esclarecimento sobre o que significa ser filho de Deus, é para nós um privilégio. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que a sua casa seja cheia da presença do Senhor, que haja alegria, que haja tranquilidade e que esse medo que às vezes assola o coração de tantas pessoas, ele possa ser banido do coração de cada um de vocês. Nós estamos ansiosos aqui para saber quem está aí do outro lado. Então, se você quer tirar uma foto sua, assistindo a mensagem, assistindo o culto juntamente com a sua família, por favor, faça. Você que pertence a New Life, você sabe um dos mecanismos que você pode enviar. Faça isso para a gente poder repartir. Tá? E eu gostaria de ressaltar o nosso Prayer Ministry. Essa semana, 2 horários, nós temos um plantão de oração para que você que está passando alguma dificuldade, que quer ouvir uma palavra de Deus, possa ligar e vai ter alguém para orar com você. Os números, como foram publicados aqui no nosso news, estão disponíveis nas redes sociais da nossa igreja, Instagram, Facebook, também vai estar no website a partir de amanhã. E você pode ligar, são 2 horários do dia, de manhã e depois à tarde, um plantão de oração para poder acolher você nesse momento que às vezes seu coração fica tão conturbado. Eu queria convidar vocês agora para a gente pensar na palavra de Deus, e essa mensagem ela nasceu no meu coração essa semana, pensando no que nós estamos vivendo, nas experiências que nós estamos passando, no que vai mudar nesse nosso mundo depois que essa pandemia passar, mas também um pouco do que ainda vai acontecer nesse período tão incerto para nós. Não sabemos quantos dias, não sabemos quantos números de casos teremos, não sabemos se isso vai aumentar assustadoramente ou se daqui a alguns dias essa curva começa a declinar e nós já temos como respirar e olhar para uma mudança aí na condição de vida que se estabeleceu sobre todos nós. Esse texto está no 2º livro de Reis. Eu quero te convidar comigo aqui no capítulo de número 20, do 2º livro de Reis. Eu vou ler 11 versículos, do 1 ao 11, que é a história, praticamente a história final do rei Ezequias. A palavra de Deus diz assim: naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele e disse: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor: ouvi sua oração, vi suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías: preparem um emplastro de figos. Eles o fizeram e aplicaram na úlcera e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que de hoje a 3 dias subirei ao templo do Senhor. Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 graus, prefiro que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e este fez a sombra recuar os 10 degraus que havia descido na escadaria de Acás. Essa história, e eu quero recontá-la para vocês depois de ter lido, Ezequias contrai uma doença. A Bíblia não fala que doença que é, mas ele tinha algum tipo de úlcera, algum tipo de tumor.
E naquela época era muito comum os profetas, os sacerdotes, serem o intermediário da palavra de Deus com os monarcas, com os reis. Isaías, profeta Isaías, vem falar com Ezequias e diz para ele o seguinte: olha, essa doença que você está com ela, essa doença você não ficará curado dela. Você vai morrer com essa doença. E segundo nós podemos entender pelo texto, Isaías fala isso e se retira dos aposentos de Ezequias. Mas Ezequias começa a clamar a Deus e a orar e dizer para Deus, até de uma forma muito comum no Velho Testamento, que era lançar mão das suas próprias ações, a justificação, imaginando que era pelas ações boas de um monarca que Deus teria misericórdia dele. Nós sabemos que hoje não funciona assim. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus e qualquer bem que chegar a mim ou a você não é porque eu mereço, não é porque você merece, é porque Deus é bom e é misericordioso e Ele nos enxerga pelo olhar do sangue de Jesus Cristo. Mas Ezequias chora amargamente e começa a dizer para Deus: Senhor, fui fiel, fiz as coisas que honram o teu nome. E ele vira e começa a chorar. Isaías está descendo as escadas. Pensa comigo um pouquinho, ele deve ter descido dos aposentos do rei, ele desceu a parte interna da casa, e era comum nos palácios daquela época ter um pátio intermediário que funcionava como um jardim, e depois o pátio externo, que era como a chegada do palácio, um lugar bonito. Quando Isaías está passando por aquele pátio interno, vem a palavra do Senhor a ele e diz: volta, e diz para Ezequias que ele não vai morrer. Eu ouvi a oração dele, e eu vou curá-lo, e vou acrescentar 15 anos à vida dele. Isaías volta e diz para Ezequias que ele não vai morrer. E Ezequias faz uma coisa que às vezes nós temos muito temor de fazer hoje. Ele diz assim: como é que eu vou saber que isso é verdade? Como é que eu vou saber se realmente daqui 3 dias eu vou estar tão forte que eu vou poder subir no templo de Deus? E aí Isaías pergunta para ele: o que você quer que aconteça? Porque havia uma escadaria que era como um relógio. O sol batia e marcava nos degraus daquela escada o horário do dia. E ele pergunta: o que você quer? Você quer que a sombra avance ou a sombra diminui? E é interessante como que Ezequias diz assim: não, avançar é fácil. Avançar, eu quero que ela recue 10 degraus, ou seja, vai ter que retroceder no processo do dia, vai ter que mexer nos astros, vai ter que mexer no que o sol já fez, e isto só o Senhor pode fazer. Porque adiantar, pode ser que uma nuvem passasse, pode ser que alguma sombra fosse criada, mas retroceder no que já havia acontecido, só aquele que é Senhor do tempo, do espaço, das horas, de tudo poderia fazer. E Ezequias escolhe isso. Então Isaías diz assim: vai ser assim. E acontece. Você já reparou como que eu e você, em períodos de crise, em períodos de incerteza, em períodos de dificuldade, perplexidade, complexidade, nós temos uma inclinação muito natural de pensar o seguinte: eu consigo resolver isso? Ou se eu não consigo, até quando eu consigo remediar a situação? Por exemplo, se vem uma crise financeira, você olha para as suas economias, você olha para os seus investimentos, você percebe aquilo que você tem e diz assim: bom, eu consigo aguentar tanto tempo essa crise. Veio essa crise do vírus, o que a maioria de nós fez? Corremos a um supermercado, compramos muitas coisas, estocamos as nossas prateleiras em casa, e então nós olhamos e dissemos assim: temos para muito tempo. Acho que eu estou tranquilo. Até papel higiênico desapareceu dos supermercados e das prateleiras e estocaram a casa de papel higiênico como se fosse alguma forma de alimento não perecível. Isso é uma tendência muito errada nossa, porque nós imaginamos que a sustentabilidade da nossa vida está naquilo que nós podemos prover, naquilo que nós conseguimos antecipar, naquilo que nós conseguimos planejar. É quase como se nós disséssemos que nós somos os senhores da nossa vida, os donos da nossa história. Nós nos esquecemos do que Jeremias capítulo 17, versículo 5 fala: maldito o homem que confia no homem e faz do braço mortal o seu sustento e se afasta do Senhor. Note que afastar do Senhor ali não era começar a cometer pecados, não era se tornar uma pessoa perversa, era mudar o alvo da confiança, era deixar de entender que a estrutura e a estabilidade da nossa vida não está em um governo, não está na nossa saúde,
não está na nossa condição financeira, não está nem mesmo na ciência. A estabilidade da nossa vida tem um nome. A estabilidade da nossa vida tem uma pessoa, e essa pessoa é o Deus Criador dos céus e da terra. Se apartar de Deus, segundo Jeremias, é entender que há a possibilidade de que nós sejamos os sustentadores da nossa vida. Isso é o princípio da nossa desgraça. Lá no livro de Provérbios diz assim, que nós não devemos nos estribar no nosso próprio entendimento. Nós devemos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, e então Ele endireitará as nossas veredas, e que essa verdade, e que essa convicção, que esse conhecimento será saúde para a nossa carne, refrigério para os nossos ossos. Então eu queria te ensinar 4 princípios a partir desse texto, que eu acho que você pode, aliás, eu não acho, eu tenho certeza, aplique-os na sua vida, a paz de Deus vai gerar muito mais estabilidade na sua vida. Primeiro, você e eu precisamos entender que o nosso universo não é governado por aquilo que está aparente. Não é. Como eu acabei de dizer, não é a minha estrutura financeira ou a sua que nos permitirá viver tanto tempo. Aliás, na palavra de Deus, no Novo Testamento, teve um homem que colheu tanto, que pegou tudo que tinha. Aliás, era tanto que ele não tinha lugar para guardar. E o que ele disse? Eu vou construir celeiros ainda maiores, eu vou fazer armazéns ainda mais espaçosos, vou botar ali tudo que eu tenho e vou dizer para mim mesmo: alma, tens em tesouro, tens guardado, suficiente para muitos anos. Descansa. Veja, descansa. Tenha paz. O que a pessoa daquela parábola estava dizendo? Olha para a situação que eu consegui criar. Olha para o estoque que eu conseguia juntar. E baseado naquilo que você está vendo que eu fiz, descansa. Mas ele não sabia que tinha uma conspiração divina. Ele não sabia que tinha uma voz operando que não vem aos ouvidos. Uma estratégia que não é perceptível aos olhos, que dizia o seguinte: louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que você tenha juntado vai ficar para quem? Irmãos, a nossa vida não é governada por aquilo que é aparente. Aliás, aquilo que não é aparente é exatamente o que dá sustentabilidade, existência e cuidado para a nossa vida. Esse prédio nosso aqui, ele não está sustentado nessas colunas que eu, olhando daqui, consigo ver. Ele não está sustentado por essas paredes ao meu redor. Não, o que dá estabilidade nesse prédio é algo que nenhum de nós consegue enxergar. Por baixo do solo tem uma estrutura que nós chamamos de fundação, que está bem preparada, que está profunda o suficiente para dar a esse prédio a estabilidade que nós hoje enxergamos. A minha vida e a sua vida não tem a estabilidade que eu e você achamos que ela tem. Eu posso olhar para mim ou vocês, cada um olhar para vocês, aí na sua própria casa, e entender que a sua saúde está perfeita hoje, entender que o seu casamento está bem estruturado, entender que as suas finanças, a sua empresa, o seu trabalho está seguro, e tudo pode mudar com 1 segundo. A nossa vida não é governada pelo que está aparente, a nossa vida é governada por aquilo que nós não enxergamos. Aliás, eu gostaria que você se lembrasse do texto, um pouquinho que eu acabei de ler. Quando Isaías volta e dá a palavra para Ezequias, em momento nenhum Deus diz assim para Ezequias: olha, Ezequias, a sua oração foi muito bonita, a sua oração foi muito perfeita, a sua oração invocou princípios corretíssimos, então agora eu estou preso nessa oração que você fez, eu vou ter que fazer o que você me pediu. Não. Isaías volta e fala para Ezequias que Deus iria permitir que ele vivesse. Morrer, Deus não mudou a sentença de Ezequias. Há pessoas que interpretam esse texto dizendo que Deus voltou atrás e decidiu não matar Ezequias. Primeiro, não foi Deus que mandou, que falou que Ezequias ia morrer. Ezequias estava com a doença, consultou o profeta para saber se ele viveria como era comum. E Deus disse: não vai viver, vai morrer com essa doença. Quando ele ora, Deus não tira a morte. Ezequias vai morrer. Aliás, continue lendo os capítulos e você verá que logo Ezequias morreu. Deus acrescentou 15 anos àquele dia que antecederia a morte de Ezequias, para que Ezequias pudesse viver um período mais. Mas ele não fez isso porque Ezequias era bom. Ele não fez isso porque Ezequias tinha dado muito dinheiro, construído coisas. Ele não tinha dado aquilo pelo que Ezequias invocou. Ele fez, leia o texto, ele diz assim: por amor de mim mesmo,
E por amor de Davi, ele invocou a história do pacto. Ele invocou a história da aliança. E Deus diz: Ezequias, eu estou fazendo isso porque eu sou o Senhor. Sou o dono da sua vida, sou o dono dessa úlcera, sou o dono dos seus dias. Posso acrescentar ou diminuir. Irmãos, a minha vida e a sua vida, ela não tem nenhuma segurança se nós não descansarmos nas mãos do Senhor. Não há estabilidade na nossa força. Eu conversei com algumas pessoas que contraíram esse vírus. Passaram por dias difíceis. E uma das frases repetitivas para mim foi: pastor, eu estava bem, eu estava forte, eu estava saudável. Alguns me disseram, eu disse para mim mesmo, eu não vou contrair esse vírus, porque eu estou forte, eu estou bem, e de repente, eu deito bem e acordo miseravelmente mal. O que governa a nossa vida não é o que está aparente, não é a nossa habilidade de ir e vir, não é aquilo que aparenta ter segurança. Essa igreja estava cheia como as outras, num domingo e no outro ela estava vazia, porque nós estamos num estado quase de sítio, cada um na sua casa e participando. Então eu queria que você lembrasse a você, que eu e você precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E uma das coisas é: Senhor, a minha vida não está nas minhas mãos. A minha vida está nas mãos do Senhor. Os meus dias estão nas mãos do Senhor. O Senhor os tem contado e o Senhor conhece cada um deles. Portanto, ó Deus, pela tua misericórdia, exerce essa longevidade sobre nós. Nós não temos estabilidade nenhuma, nem na saúde, nem nas finanças, em nada que nós construímos como fundamento. Porque o que governa a nossa vida não é o que está aparente, é o que nós não enxergamos. Porque o Senhor é Senhor sobre tudo que há. Desse vírus não pegou Deus desprevenido, essa pandemia não criou no céu o medo que muitas famílias estão vivendo. Deus é Senhor. Ou Ele ordena, ou Ele permite. Mas Deus é Senhor. Louvado seja o nome dEle para sempre. Mas baseado nas atitudes de Ezequias, nós podemos pensar algumas coisas que eu queria compartilhar com você. Em primeiro lugar, eu queria te convidar. Experimente confiar. Experimente confiar. Eu fico imaginando a cena, porque eu gosto de ler a Bíblia e criar nela uma imagem na minha mente. Eu fico imaginando Isaías chegando, Ezequias deitado naquela cama, sofrendo com a enfermidade. Chegou o profeta, chegou a voz de Deus naquele quarto. Eu imagino a expectativa de Ezequias, do que vai acontecer, e ele olha para o profeta com um olhar de expectativa, de dizer o seguinte: eu vou ouvir uma palavra que vem de Deus. E Isaías dá a pior notícia. É como o médico que diz para a pessoa que o resultado veio com um câncer em último estágio, que veio com um problema cardíaco que a medicina não dá solução, que tem um problema imunológico que não existe cura, ou um vírus que não tem tratamento. Isaías dá aquela palavra, mas quando ele dá a palavra e sai, continuando aqui com a imagem que eu criei na minha mente, Ezequias se volta e ora para Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. Experimente confiar, querido. Agora, cuidado para você não transformar a confiança num estado de torpor que faça você pensar que a confiança é porque tudo está bem, que tudo vai dar certo. Não, não é esse tipo de confiança que eu estou te convidando a ter, a experimentar. Eu queria que você experimentasse a confiança de saber que Deus está no controle, que Deus é o Senhor, que tudo está nas mãos dEle. Então aquilo que você está orando para que aconteça, se não acontece hoje, e nem amanhã, e nem daqui 10 anos, está tudo certo. Porque o Senhor está no controle. É esse tipo de confiança. Então esse tipo de confiança que eu estou te desafiando a ter, é aquela que vê o dia de hoje, como daqui 10 anos, como um só evento. Está nas mãos do meu Deus. Bem sei em quem tenho crido. Estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Por que você não experimenta esse tipo de confiança? Uma confiança que não depende das circunstâncias, uma confiança que não depende das aparências, uma confiança que depende apenas de uma verdade: o meu Deus reina,
o meu Deus é Senhor, o meu Deus está no controle e nada que acontece foge das descrições dadas pelo nosso Senhor. Segundo, depois de você experimentar confiar, porque isso vai trazer paz para o seu coração, isso vai trazer alívio para a sua alma, isso vai trazer descanso para você, experimente orar. Experimente orar. No capítulo 20, versículo 2, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Uma das coisas preciosas desse momento de ficar em casa é que o tempo de todos nós aumentou. Eu tenho ouvido pessoas falar, pastor, estou aprendendo a cozinhar. Ótimo. Um grande amigo meu, que é um ministro de louvor, numa grande igreja no Brasil, ele disse assim, eu dei um upgrade na minha habilidade de lavar vasilhas. Eu não sabia muito, então estou aprendendo a fazer isso. Outros disseram, voltei a ler, eu não estava lendo, voltei a ler. Por que você não experimenta orar? Agora, presta atenção que a oração pode ser algo extremamente prejudicial para nós. Veja, Ezequias orou de uma maneira que eu e você não estamos mais autorizados a orar. A Bíblia não diz que eu e você temos mérito diante de Deus. O nosso mérito depende de Jesus. Nós chegamos em Deus por intermédio de Jesus Cristo, que morreu no meu e no seu lugar. O véu do santuário só foi rasgado quando Jesus pende a sua cabeça, entrega o seu espírito e diz, está consumado. Manuel, eu abri o espaço para você, chega agora na presença de Deus, porque o meu sangue te cobriu aos olhos do Pai. O tratado de dívida que pesava sobre você foi pago, e eu encravei ele na cruz do Calvário, eu encravei ele no madeiro e disse, está pago. Então orar agora não é mais invocar o fato de que eu sou um pastor, ou de que você é um membro de igreja, de que você dá dinheiro para a igreja, ou de que você faz as suas obras de caridade, ou qualquer outra coisa. Orar agora é na confiança de que Deus nos ouve, porque Ele é bom, e porque a sua misericórdia dura para sempre. De que a sua misericórdia é estendida de geração em geração, então eu chego confiadamente diante de Deus, pelos méritos de Jesus, para levar a Ele as nossas orações, as nossas petições, as nossas súplicas, a nossa ação de graça. Então eu queria dizer para você, esse é um momento de nós orarmos, porque Deus está no controle. Se Ele quiser estalar os seus dedos e curvar esse vírus, amanhã Ele faz. Se Ele quiser que esse vírus também fique, cause estragos ainda maior, Ele é o Senhor. Agora o meu povo, diz o Senhor, que se chama pelo meu nome, diz o Senhor, Ele pode orar a mim, e Ele pode me buscar, e Ele pode falar comigo, Ele pode ter a certeza de que eu ouço. Apocalipse capítulo de número 5 diz que as nossas orações chegam ao trono da graça de Deus, elas chegam como aroma suave, Deus recebe e Deus devolve as nossas orações para a terra como resposta. Eu e você não só podemos, nós devemos orar. Então eu queria que você experimentasse nesse momento o poder da oração. Mas não é um poder manipulativo, eu vou orar porque aí eu vou fazer Deus fazer aquilo que eu quero. Não, é o poder de proximidade, é o poder de conhecimento de Deus. Nós nos aproximamos de Deus através da oração, e quanto mais nós nos aproximamos de Deus através da oração, mais nós somos certificados de que Deus nos ama e de que Deus fará pelos seus filhos, como a Carol disse aqui no momento do louvor, o melhor. E o melhor é o plano de Deus. O melhor é sempre a história de Deus. O melhor é sempre o script de Deus. No nosso pode parecer que tem dor, que tem complexidades e perplexidades. O script de Deus é sempre perfeito. Experimente orar. Experimente dobrar os seus joelhos. Você que tem uma vida chamada de oração, que você mesmo diz que é frágil, que é fraca, que não tem intensidade, que não tem fervor, que não tem paixão, por que não experimentar esse momento de perplexidade, como foi o de Ezequias, sabendo que a morte estava próxima, porque para muitos ela está batendo a porta, e você não dobra os joelhos e clama ao seu Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia da nossa família, tem misericórdia do nosso país,
tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia do mundo, Senhor, interfere a tua mão. Sabe por quê, irmãos? Nós somos o povo que vive na perspectiva do milagre. A nossa oração não é a manipulação de uma deidade que, dependendo do que nós fizermos para ela, ela vai devolver favores para nós. Não, a nossa oração é uma oração que parte da aliança de um Deus que disse: eu sou o seu Deus, vocês são os meus filhos. Jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Clamareis a mim e eu vou ouvir. Nós temos tanta base para confiar em um milagre e orar por um milagre nesse momento de dificuldade que nenhum outro povo da terra tem. Aqueles que temem o nome do Senhor podem esperar um milagre. Eu realmente não sei se essa pandemia vai demorar mais um dia, mais um mês ou anos. Acho que ninguém pode dizer, a medicina está apontando caminhos, louvado seja Deus que eles estejam certos. Aliás, parte da sua oração pode ser para que Deus ilumine a mente dos médicos, porque eu não sei se você notou, Isaías voltou no quarto, ele poderia simplesmente ter dito assim: levanta daí, você está curado, o Senhor falou que você não vai morrer não. Ele disse: não, prepara um emplastro, uma massa de figos, coloque sobre o tumor, coloque sobre a úlcera, e ele vai ficar curado. Deus não despreza e Deus não abandona a medicina para realizar os seus milagres. Estão dizendo que uma vacina precisa de entre 1 ano, de 12 a 18 meses, para que ela esteja pronta para ser distribuída em massa e usada. E se o Senhor quiser iluminar a mente de alguém amanhã? E se o Senhor quiser dar a um cientista uma eureka amanhã e essa vacina ficar pronta em 1 semana, ele pode ou ele não pode fazer isso? Ele é o Senhor. Por que nós não orarmos por uma descoberta fora da curva, genial, espetacular da medicina? Senhor, faz isso, ilumina a mente de um médico, ilumina a mente de um cientista, ilumina a mente de alguém que lida com epidemias, para que esse resultado, para que esse processo possa ser antecipado. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouço, diz o Senhor, perdoo pecados, saro a sua terra. Que momento, irmãos, que nós precisamos de mais cura para essa terra do que esse que nós vivemos. E por último, então lembre-se, eu estou te estimulando a experimentar confiar, experimentar orar, tudo isso porque nós sabemos que a nossa vida não é baseada naquilo que está aparente. Portanto, não é aquilo que nós percebemos que governa a nossa vida. E eu queria te estimular a experimentar, esperar. Você pode dizer, parece contraditório, pastor. Você está me dizendo para experimentar, confiar, orar, mas esperar? Sim, é exatamente o que eu estou dizendo. Porque pensa comigo no texto, novamente vamos criar a história na nossa mente. Isaías sai do quarto de Ezequias e vai descendo as escadas, não sabemos quanto tempo ele demorou para chegar no pátio interno. Ezequias está naquele momento de limbo, naquele momento de incerteza e de insegurança. Ezequias está naquele momento que ele não sabe o que vai acontecer. Ezequias está naquele momento que eu e você estamos vivendo agora com essa pandemia. O que ele faz? Ele espera o mover do Senhor. Agora, interessante que nós temos uma outra referência no Velho Testamento para isso. Lembra do profeta Abacuque, que começou a clamar a Deus e dizer: Senhor, o ímpio está prevalecendo sobre o justo, teu povo está sendo subjugado, agredido, vencido por um povo pagão, e ele lança suas queixas diante de Deus. E interessante, no capítulo 2, versículo 1, olha o que ele diz, do livro do profeta Abacuque: ficarei no meu posto de sentinela, tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá, e que resposta terei à minha queixa, ou que resposta eu terei às minhas perguntas. Eu queria te estimular a esperar. Cuidado para você não entender que essa espera é uma espera passiva. Não, ela não é passiva. Ela é muito ativa, ela é proativa. Eu não espero como quem não tem esperança.
Eu espero porque confio, e tanto confio que as minhas orações são recebidas por este Deus que é o meu Senhor, que agora eu espero sabendo que a mão dele agirá no momento dele a nosso favor. Confie, ore e espere no Senhor. Eu não sei qual é o momento da sua vida, eu não sei o que você está vivendo agora, eu não sei qual dessas áreas é mais difícil para você. Eu não sei se a sua dificuldade é sair um pouquinho dessa materialidade existencial, de achar que a sua força, que a sua riqueza, seja ela qual for a riqueza, não entenda como uma pessoa abastada. Muitos de nós se apoiam em pouco, mas aquele pouco é o que aparentemente dá a nós um senso de confiança, a sua saúde. Eu não sei qual é o momento, se a sua dificuldade é entender que tem uma voz dizendo: Manuel, Carol, Loami, cada um de vocês aí na sua casa, sua vida não está segura nestas coisas, ou insegura nestas coisas. Sua vida está nas minhas mãos. E é isso que dá esse minuto aqui que nós estamos vivendo. Esse minuto aqui que nós estamos vivendo. Ele não é fruto da minha habilidade, da minha força, da minha saúde. Não, ele é fruto da misericórdia de Deus. Esse culto aí na sua casa, ele é fruto da misericórdia de Deus. Eu poderia dizer para vocês, pode ser que domingo que vem um de nós não esteja aqui. Mas não precisamos de olhar assim. Eu não sei onde você está, mas eu sei que talvez você precisa fazer caminhos de volta. Se a sua dificuldade é crer que é Deus que está no controle de tudo. Eu não sei se a sua dificuldade é você ter a experiência do confiar, do poder dizer, está tudo certo. Estamos trancados dentro de casa, está tudo certo. Estamos sem poder ter cultos, empresas estão poder sem abrir, está tudo certo. E não está certo porque está seguindo os trilhos sociológicos. Não, está tudo certo porque está tudo nas mãos daquele que faz e que é certo. Então está tudo certo. Quantos dias? Não sabemos, mas está tudo certo. Confiar é uma característica do Espírito Santo de Deus em nós. Eu não sei se a sua dificuldade é orar, se o seu coração já esfriou tanto que você frequentava a igreja e a sua vida devocional, de diálogo com Deus é praticamente inexistente. Eu queria que vocês me dessem atenção agora, queridos. Tudo que nós temos de relacionamento com o nosso Deus tem um alicerce: a oração. É a oração. Queria te convidar, talvez hoje, a se arrepender de não orar, a se arrepender de orar para comer como se fosse uma benzição de alimento, só para cumprir um script. Quem sabe hoje você pode pedir: Senhor, me perdoe, eu quero voltar a isso. Por último, eu queria desafiar você que talvez a sua dificuldade é da espera. Você chama de impaciência, você chama de inquietude, você chama do meu jeito. Não, mas na verdade sabe o que é isso? Arrogância, prepotência, soberba, sentimento messiânico. Esperar é a maneira que Deus quebranta a mim e a você para entender que Ele é o Senhor e não nós. Que o Senhor faz ao seu tempo, do seu jeito, da forma que Ele quiser, porque Ele é Senhor. Se Ele fizer, Ele é Senhor. Se Ele não fizer, Ele é Senhor. Então, enquanto nós cantamos uma parte de uma canção aqui, eu queria te convidar aí na sua casa para você, é um momento de apelo, para você, talvez aí junto com a sua família, você se ajoelhar, e eu não estou dizendo que esse é um apelo maciço, você junto com a sua família. Talvez numa família uma pessoa vai entender, talvez todos vão entender. Mas quem sabe você dobra os joelhos aí agora e fala: Senhor, eu preciso retroceder numa área. Você fecha os seus olhos conosco enquanto nós cantamos essa canção e ora ao Senhor. Eu confio
Suas promessas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti. Os seus planos jamais se frustrarão. Eu confio em ti, eu descanso em ti. Suas promessas se cumprirão. Oh, Senhor. Eu espero em ti, eu me alegro em ti. Os seus planos jamais se frustrarão, pois tu és fiel. Oh, Senhor. Pai, louvado seja o teu nome. Nós oramos agora para que o teu Espírito seja derramado sobre estas famílias, sobre cada indivíduo que está ouvindo a tua palavra. Nós oramos para que a certeza das palavras dessa canção, ó Deus, possam agora ser materializadas na vida de muitas pessoas. Pai, que a tua palavra pregada aqui possa encontrar espaço no coração de cada pessoa, que haja arrependimento, que haja conversão genuína, que o teu povo se volte para o Senhor, que o teu Espírito realize aí nessa casa, aí nesse carro, onde tiver alguém com o aparelho ligado, não importa se perto, se longe, o Senhor é Senhor, não há diferença geográfica, não há barreira, não há limites. Nós cremos no mover do Senhor aqui onde nós estamos ou em qualquer outro lugar, porque não depende da minha voz. Tu és Senhor. Traz gente para perto de ti, Senhor. Quebranta. Que possa voltar pessoas de joelhos para o Senhor, para dizer: Pai, eu preciso entender que a minha vida está sustentada nas tuas mãos e somente nela. Todo o resto é como Paulo disse: aquele que edifica, veja como ele edifica, porque palha, feno, madeira serão provados pelo fogo e vai cair. Nossa vida está nas tuas mãos, louvado seja o Senhor. Nós fazemos um ato agora voluntário, consciente, de reconhecimento que a nossa vida está nas tuas mãos, Senhor. E nós queremos experimentar o que é confiar no Senhor. Eu oro, Senhor, para que isso venha sobre cada pessoa que está me ouvindo nessa manhã, experimentar o que é confiar, saber que está tudo certo, embora aparentemente tem tanto caos, mas o caos não é o que governa a nossa vida. O que governa a nossa vida é aquele que pode estabelecer ou dissipar o caos. Confiantes, Senhor, experimentar, ó Deus, o prazer e o poder da oração que nos transforma, que nos aproxima do Senhor, que nos quebranta, que nos faz ser verdadeiros cristãos e não religiosos apenas. Experimentar, ó Deus, esperar. Porque a espera para nós não é para acontecer, Senhor, já aconteceu. É esperar apenas para contemplar e para poder celebrar e para poder divulgar e para poder testemunhar. Mas a espera é a certeza de que aquilo que o Senhor disse já aconteceu no teu plano, vai se materializar em algum momento, Senhor. E assim a paz de Cristo, que excede todo entendimento, vai guardar mentes e corações em Cristo Jesus. E é nesse nome que nós oramos, Senhor. E é nesse nome que nós esperamos teu Espírito agir aí nos lares. Por isso nós podemos cantar mais uma vez, que não é apenas uma música, é uma declaração de fé nossa, Senhor. Eu confio em ti, eu descanso em ti. Suas promessas se cumprirão. Verdade, Senhor. Eu espero em ti, eu me alegro em ti. Os teus planos jamais se frustrarão. E como eles nunca
se frustrará, ou se frustrarão, porque o Senhor é fiel e o Senhor é Senhor. Nós podemos, ó Deus, orar nessa manhã e dizer: Pai, obrigado pela nossa vida. Cura-nos, Senhor, não por mérito nenhum nosso. Como o Senhor disse, eu farei isso por mim mesmo, pela tua aliança. Irmão querido, eu oro para que agora a bênção do Senhor chegue sobre a sua casa, sobre você, a sua família, sobre todos os seus. Pai, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, Senhor. Que o Senhor levante a sua face e nos dê shalom, nos dê a paz. A paz que vem do Senhor. E essa paz que excede todo entendimento, porque ela não tem parâmetro humano. Ela excede a nossa capacidade de argumentação, de compreensão. Essa paz guarde mentes e corações em Cristo Jesus. Não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. Até o dia em que nós estaremos com o Senhor na eternidade. E se você pode, querido, diga amém aí na sua casa, em nome de Jesus. Obrigado por ter nos permitido chegar até o seu lar. Obrigado por nos deixar fazer parte do seu dia. E lembre-se, a igreja do Senhor Jesus Cristo, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muito em breve, e esse breve tem o tempo de Deus, nós vamos poder nos encontrar, vamos poder nos abraçar, nós vamos poder celebrar novamente uma comunhão que foi tão preciosa e que muitas vezes nós não demos a ela o devido valor. Mas quando voltar, nós vamos explodir de alegria, porque nós podemos mais uma vez, como família, celebrar o nome do nosso Pai. Deus te abençoe.